Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou falar sobre um tema de grande relevância: a diferença entre o cristianismo histórico e o espiritismo kardecista. E se você acha que as duas religiões são parecidas, você verá que, na verdade, elas são totalmente diferentes. Talvez isso possa parecer uma afirmação injusta, até porque os espíritas kardecistas se consideram cristãos por basearem os seus ensinamentos em Jesus Cristo também. Portanto, o objetivo desse vídeo é trazer esclarecimento sobre esse assunto, analisando as principais afirmações da doutrina espírita à luz dos evangelhos contidos na Bíblia Sagrada. Para compreendermos as diferenças essenciais entre o espiritismo kardecista e o cristianismo, eu trarei para vocês parte da doutrina apresentada nas 5 obras básicas que compõem a codificação do espiritismo: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Todos esses livros e outras obras sobre a doutrina espírita estão disponíveis para download no site da Federação Espírita Brasileira. Eu fiz uso das fontes originais, pois seria totalmente injusto fazer uma análise da doutrina espírita partindo de fontes que não sejam reconhecidas por esta doutrina. Dito isto, é importante destacar que, como a liberdade religiosa é um direito civil em nosso país, onde cada um pode crer no que quiser, iremos fazer uma análise do espiritismo à luz da doutrina cristã, e isso não será um ataque aos nossos amigos espíritas. De jeito nenhum. A liberdade que cada um de nós tem para crer, também a temos para não crer em nada. O que desejo fazer então aqui com vocês é simplesmente analisar estes pontos e compará-los com aquilo que nós evangélicos históricos cremos. E quando eu digo evangélicos históricos, eu não estou me referindo a determinadas igrejas que aparecem na televisão brasileira, trazendo uma doutrina totalmente diferente da apresentada na Bíblia. O Espiritismo é a 3ª maior religião do Brasil, mesmo diante do decréscimo no número de adeptos. Os 2% de brasileiros que se declaravam espíritas no censo de 1940 caiu para 1,86, conforme levantamento recente do IBGE de 2020. No entanto, muitos dos que praticam alguma forma de espiritismo se declaram católicos. Se somarmos o espiritismo kardecista com as vertentes que surgiram a partir dele, como a Umbanda, o Candomblé e outras variações, você compreenderá por que o Brasil é reconhecido como o maior país espírita do mundo. Por outro lado, embora acreditem nos mesmos princípios, especialmente o da reencarnação, os espíritas kardecistas não gostam de serem comparados a outras vertentes como a Umbanda e o Candomblé, porque consideram que as mesmas são crenças completamente diferentes. Para deixar bem claro esta distinção, o espiritismo kardecista surgiu na França, sendo mais recente, e se considera o espiritismo segundo o Evangelho, ou espiritismo de mesa branca, ou outros nomes. Se considera como ciência e como uma religião, e o IBGE mostrou que os espíritas kardecistas estão entre as pessoas mais bem instruídas do Brasil. A escolaridade é muito grande e o nível financeiro também é muito alto, enquanto que a Umbanda e o Candomblé, por exemplo, são religiões afro-brasileiras, possuem rituais e são também chamadas de baixo espiritismo, embora esse termo não seja aceito por muitos adeptos. Esse tipo de diferença também acontece entre as mais variadas igrejas ditas evangélicas, até porque o termo evangélico é bastante amplo e é muito comum ver pessoas que se denominam evangélicas fazendo distinção entre as suas igrejas e as igrejas midiáticas, que fazem uso da fé simples das pessoas para o proveito próprio.
A história do kardecismo coloca sua origem no ano de 1847, através dos acontecimentos que marcaram a família Fox. Essa família havia se mudado neste mesmo ano para Nova York e não podia imaginar o que estava para acontecer. De uma hora para outra, a família se surpreendeu com um estranho fenômeno que começou a acontecer com as duas filhas do casal. As mesas da casa começavam a girar e elas, por serem pequenas, começaram a brincar e chamaram os pais para verem. As mesas levantavam e ficavam girando no ar. Em outras ocasiões, os copos das mesas começavam a andar. Os pais falaram com os vizinhos, que também ficaram impressionados com aquilo. Não demorou muito para que houvesse pessoas interessadas em analisar aquilo com muita atenção, estudando aqueles fenômenos que acabaram sendo alvo de uma divulgação intensa nos Estados Unidos e depois na Inglaterra e mais tarde na França. Um professor francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, que nasceu em 1804 e morreu em 1869, começou a estudar estes fenômenos, querendo obter respostas satisfatórias. E através de seus estudos, ele chegou à conclusão de que todos os fenômenos ocorridos eram, na verdade, as tentativas de comunicação de espíritos de pessoas que haviam morrido com as pessoas que estavam vivas. Partindo deste pressuposto, ele começou a fazer uma série de estudos sobre os espíritos. Em 1856, ele recebeu uma revelação dos espíritos. Estes espíritos disseram que a sua missão neste mundo seria codificar e trazer esta nova religião, pois ela seria a última revelação de Deus para a humanidade. Daí em diante, ele se declarou médium e mudou o seu nome para o nome de um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália por Júlio César. Os druidas eram os sacerdotes do povo celta, uma etnia que habitava várias extensões da antiga Europa. Rivail recebeu esta revelação de um espírito denominado Zéfiro e entendeu que deveria dar continuidade ao seu trabalho, passando a ser reconhecido por Allan Kardec, pois dizia que ele era a reencarnação de Allan Kardec. Segundo os espíritas, o sucesso de Júlio César em fazer com que a cultura céltica fosse perdendo a sua força e no final do século I d.C. estivesse romanizada e misturada com outras culturas, sendo alvo da perseguição católica que causou o desaparecimento dos druidas, teria sido total e definitiva. No entanto, a reencarnação de Allan Kardec fez com que a cultura céltica retornasse. Esta informação foi publicada no jornal A Voz do Espírito, edição 89, janeiro e fevereiro de 1998. Em 1858, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e publicou no mesmo ano o Livro dos Espíritos, que é considerado a Bíblia do Espiritismo. 2 anos depois, já havia 180 mil espíritas nos Estados Unidos e 250 mil na Inglaterra. Em 1864, 6 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Estes são os 2 livros clássicos da doutrina espírita. A espinha dorsal do Espiritismo é apresentada nestas obras. Qual o ensino de Kardec apresentado nestes livros? Você deve estar se perguntando. Vamos analisar em que ponto nós divergimos do pensamento espírita, visto que o Espiritismo se considera uma religião cristã, como eu já falei no início do vídeo. Veja essa citação feita no livro Vinha de Luz, que o espírito Emmanuel ditou e Chico Xavier psicografou. Emmanuel, é importante que se diga, é o nome dado pelo médium brasileiro Chico Xavier ao espírito a que atribui a autoria de boa parte de suas obras psicografadas. Veja a citação. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso.
Dentro dele não há palavras de revelação sibilina, misteriosa. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Portanto, para os espíritas, o Evangelho é o celeiro divino do nosso pão de imortalidade. E nós cristãos concordamos totalmente com essa afirmação. No entanto, o que de fato acontece é que a doutrina espírita não é baseada na Bíblia, pois ela apenas seleciona as passagens que são convenientes para a defesa de sua doutrina, deixando de lado todo o restante das Escrituras. Mas, se assim é, o Espiritismo não poderia nem mesmo querer utilizar outras passagens da Bíblia para comprovar suas teorias, porque não estaria diante de um livro confiável. O uso dos evangelhos por Allan Kardec teve o mesmo objetivo do uso das datas e deuses pagãos pelo catolicismo e do uso dos santos católicos pelo candomblé. Criar um sincretismo, um referencial que não existia para o espiritismo pagão ser aceito pela sociedade ocidental cristianizada. Ao apelar para os evangelhos, Kardec tornou o espiritismo familiar e palatável. Dito isto, agora eu quero destacar as principais diferenças entre o espiritismo kardecista e o cristianismo protestante. A primeira diferença diz respeito às fontes de autoridade usadas pelos espíritas. Enquanto os cristãos evangélicos se submetem à Bíblia como fonte de autoridade, os espíritas apelam para os espíritos e não para nenhuma fonte dada por homens. Eu vou citar literalmente a página 44 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Não é dado por homens, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu em todo lugar, através de uma multidão incontável de médiuns. Portanto, segundo eles, a verdade foi revelada por Deus pelos espíritos desencarnados, que, através dos médiuns, nos trazem as revelações a respeito das coisas que nós não sabíamos. Ou seja, ela não é uma doutrina baseada no estudo das Escrituras Sagradas, no exame acurado do texto sagrado, ainda que afirme que os escritores sagrados eram médiuns. E aqui há uma contradição óbvia em sua doutrina, pois eles dizem ouvir os espíritos de Santo Agostinho. O que Kardec fez foi codificar, examinar e sintetizar os dados para posteriormente escrever os livros que são a base do Espiritismo, e fez uso dos evangelhos apenas como uma forma de sincretismo para introduzir sua doutrina em um ocidente cristianizado. O próprio Allan Kardec afirmou isso, não sou eu que estou dizendo, tá? Você pode conferir isso no seu livro, Os Evangelhos Explicados. Tá? Em junho do ano 1866 ele disse o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós nos limitamos às máximas morais, que com raras exceções são geralmente claras e não podem ser interpretadas de maneira diversa, e também não foram jamais sujeito de controvérsias religiosas. É por essa razão que nós começamos por aí, a fim de sermos aceitados sem contestação, aguardando de resto que a opinião geral se encontre mais familiarizada com a ideia espírita. Portanto, a doutrina cristã é baseada na Bíblia e não diz o que a Bíblia não afirma. Eu vou ler para vocês o que está no site da Federação Espírita Brasileira, na parte Quem Somos Nós. Rivail, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas estudou-os atentamente, observou que uma força inteligente as movia e investigou a natureza dessa força, que se identificou como os espíritos dos homens que haviam morrido. Perceba que diante desse fato, Allan Kardec poderia ter buscado outra forma de explicação para os fenômenos. Até porque ele nasceu numa família de orientação católica, e seu mentor, Johann Pestalozzi, que foi um pedagogo e um educador renomado, era protestante. Ele poderia ter partido da explicação bíblica de que aqueles fenômenos eram realizados pelos demônios, ou poderia dar outra explicação,
como charlatanice, ilusão ou outra explicação qualquer. Mas o que ele fez, de acordo com o texto, foi o seguinte: Rivail fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Assim nasceu o Livro dos Espíritos. O professor Rivail imortalizou-se adotando o pseudônimo de Allan Kardec. A base é essa. Não tem nada a ver com as escrituras e essa é uma diferença fundamental entre o cristianismo e os espíritas. Os cristãos acreditam que a Bíblia foi inspirada por Deus. O termo inspiração significa algo que foi soprado em alguém, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A segunda diferença é que os espíritas kardecistas se definem como sendo a terceira revelação de Deus para a humanidade. A primeira foi a lei de Moisés, resumida através dos 10 mandamentos, e que foi dada por Deus. A segunda revelação foi dada por Jesus Cristo, que veio depois de Moisés com o objetivo de aperfeiçoar a primeira revelação, resumindo no amor ao próximo tudo o que Moisés disse. Jesus se tornou o guia e modelo para a humanidade. Contudo, Jesus não disse tudo o que era para dizer. E isso pode ser testificado na própria Escritura, pois em João 16, versículo 12, ele disse aos seus discípulos: Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Portanto, Jesus não disse tudo, e quando ele falou, ele fez uso de metáforas e esperava que a humanidade progredisse e que a ciência avançasse para que a verdade completa fosse dita. E ele disse que mandaria o Consolador para guiar os seus discípulos a toda a verdade, porque ele, Jesus, não havia dito a verdade completa. Então, quando o Consolador viesse, traria aquela verdade que Jesus começou a ensinar. E esta verdade vem através de Allan Kardec. A terceira revelação, portanto, é trazida por Allan Kardec. Desta forma, o Espiritismo se considera como complemento do ensino de Cristo e mostra a realidade do mundo espiritual e explica os fenômenos que antes pareciam especulação e coisas sobrenaturais. Não sou eu que estou dizendo isso, tá, gente? Por favor. É assim que os espíritas kardecistas creem. Eles dizem que esses fenômenos sempre estiveram presentes. Mesas girando, barulhos ouvidos à noite, gente andando na casa, vultos e objetos se mexendo, pessoas que parecem mudar de personalidade de maneira repentina, e tudo isso era atribuído a demônios, mas essa explicação não era científica. Mas agora o Espiritismo traz a verdadeira explicação. Isso tudo é a tentativa dos mortos de se comunicarem com os vivos. Isso explica a razão de tantas manifestações que acontecem com muitas pessoas que pensavam estar sofrendo de algum problema mental ou alguma doença que gerasse ilusões e as fizesse ver coisas que de fato não estavam acontecendo, mas que a religião tradicional, numa maneira simplista, atribuía todos esses acontecimentos a obras de demônios, quando na verdade não era nada disso. Pois até mesmo Jesus já havia explicado o que acontecia, dizendo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. A pessoa tem que nascer outra vez, pois nascer só uma vez não é suficiente. É preciso entender que Jesus não podia falar a verdade completa naquela época, e é por isso que ele falou através de parábolas, fazendo uso de metáforas e alegorias. Ele estava esperando que a humanidade avançasse e progredisse, e isso chegou no século XIX, quando os espíritos escolheram Allan Kardec para trazer a verdade final que Deus tinha para a humanidade. Isso é o que o Espiritismo diz. Ele se considera como a consumação da evolução moral e espiritual da humanidade, pois combina ciência, religião e filosofia. Eles dizem que esta é uma evolução que levou 18 séculos para se consumar. Deu para entender? O Espiritismo, portanto, é o cumprimento da promessa de Jesus, que mandaria o Espírito Consolador. Portanto,
o Espírito que Jesus prometeu não é o Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, e sim o Espírito que veio no século XIX, quando instruiu Allan Kardec a respeito da verdade do mundo espiritual e o que nos aguarda depois. Esta é a origem do pensamento espírita. Portanto, o espiritismo kardecista se declara como a terceira revelação de Deus para a humanidade. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira é o espiritismo. Então, isso significaria que o espiritismo deveria trazer algo sem mudar o que foi dito, não é assim? Pois aperfeiçoar não é negar o ensino anterior, não é fazer afirmações contrárias ao que foi dito, pois se as revelações foram trazidas por Deus, como eles creem, elas deveriam se complementarem e não se contradizerem. E se é uma nova revelação, já que a revelação de Jesus aperfeiçoou a revelação de Moisés, a revelação de Allan Kardec deveria aperfeiçoar a revelação de Jesus. Partindo dessa premissa, a Bíblia toda deveria ser considerada como uma revelação confiável e não apenas parte dela, volto a dizer. Além do mais, se Allan Kardec está trazendo uma nova revelação, ela deveria ser algo que nunca foi dito antes, deveria trazer novas luzes, deveria trazer algo novo para iluminar a humanidade. Mas não é bem assim. A doutrina da reencarnação é antiquíssima. Era crida pelos sumérios, pelos babilônicos, pelos medos e pelos persas. A doutrina de que a alma volta a esse mundo em outra forma é muito mais antiga do que Allan Kardec. Também a ideia de que a pessoa paga nesse mundo pelos erros que cometeu, isso é muito mais antigo que Allan Kardec. Isso não tem nada de novo, pois faz parte da essência da religião pagã, muito antiga. O dualismo entre matéria e espírito, que é muito claro no kardecismo, é originário das religiões persas. Essa ideia de que a matéria é essencialmente má e que o espírito é bom é muito mais antiga do que Kardec. Para você ter uma ideia, esse dualismo já trazido pelas religiões persas encontrou uma forma mais elaborada séculos depois, no século III, no maniqueísmo. O seu fundador foi o profeta persa Mani, filósofo cristão do século III, e as suas ideias sincretizavam elementos do zoroastrismo, do hinduísmo, do budismo, do judaísmo e do cristianismo. Desse modo, Mani considerava Zoroastro e Buda e Jesus como pais da justiça e pretendia, através de uma revelação divina, purificar e superar as mensagens individuais de cada um deles, anunciando uma verdade completa. Conforme as suas ideias, a fusão dos dois elementos primordiais, o reino da luz e o reino das trevas, teria originado um mundo material, essencialmente mau. Ou seja, Mani foi altamente influenciado pelo pensamento de Platão, pois ele também não estava trazendo conceitos novos. Conseguiram entender? Para redimir os homens de sua existência imperfeita, os pais da justiça, Zoroastro, Buda e Jesus, haviam vindo à Terra, mas como a mensagem deles havia sido corrompida, Mani viera a fim de completar a missão deles, como o Consolador prometido por Cristo. Ou seja, o Espírito Santo prometido por Jesus. Mani seria este Espírito Santo, que a Bíblia afirma ser a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Deus. Essa ideia, portanto, não é algo novo. A ideia de se consultar os mortos, por exemplo, foi proibida em Israel 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos antes de Allan Kardec. A ideia de você falar com mortos, de que mortos voltam, de que as pessoas sofrem pelos seus pecados aqui, nesse mundo, e que a matéria é inferior e o espírito é superior, isso é bem mais antigo do que Allan Kardec. Então, o que é que tem de novo nisso? Portanto, essa reivindicação de que é uma nova revelação fica pendendo de uma explicação histórica, pois se é uma terceira revelação, não deveria ter nada parecido antes. A terceira diferença é que o Espiritismo se considera como sendo, além de religião, filosofia e ciência. Veja o que Allan Kardec afirma na parte primeira do Livro dos Espíritos. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência.
Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Ou seja, ande com a ciência para não correr o risco dela te contradizer. E diante disso, o Espiritismo faz diversas alegações científicas tentando botar em xeque o relato bíblico, ao afirmarem, por exemplo, que Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra, mas que o homem surgiu em diversos pontos do globo e em diversas épocas, e isso também explicaria a diversidade das raças. No entanto, a ciência já provou que a cor da pele é governada por genes múltiplos e pela quantidade de melanina que eles possuem. Se um casal tiver a cor avermelhada, como foi o caso de Adão, Adão significa vermelhidão, e Eva, os dois com a pele avermelhada, como a Bíblia afirma, os seus descendentes podem ter cores variadas. Alegam também que o mundo não poderia ter sido criado em 6 dias literais, pois a história da formação do globo terrestre está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Da mesma forma, eles se apoiam aqui em princípios equivocados, como o uniformitarismo. Esse é um princípio falso da geologia e foi usado pela teoria da evolução, pois pela sua própria definição, o uniformitarismo não admite catástrofes globais ou significativas, sob pena de se inviabilizar todo o sistema de classificação das camadas geológicas, que depende das lentas deposições. E a fossilização ocorre através de um rápido sepultamento do ser vivo, ocasionado por alguma catástrofe. A resposta, então, para a existência de fósseis é a existência de uma catástrofe e não a combinação dela com longas eras, que é a essência da teoria do dia-era. Eu já falei sobre isso aqui nessa mesma série apologética, se você está acompanhando essa série. Eu falei sobre 4 vídeos aqui sobre o criacionismo, diferentes visões de cientistas cristãos acerca de como Deus criou. Então, os kardecistas afirmam estas coisas porque dizem que o espiritismo é científico e que a Bíblia traz muita alegoria e metáforas. Bem, se o espiritismo é científico, podemos afirmar que ele não está livre de erros, pois a ciência se contradiz o tempo todo. A Bíblia não tem a intenção de trazer um relato científico, mas não há nada que ela tenha relatado que caia em contradição ao crivo da ciência. Muito pelo contrário. O Espiritismo nega diversos artigos científicos que comprovam afirmações bíblicas feitas há milhares de anos e muitas outras provas científicas incontestáveis de que o universo teve um começo, no caso Gênesis 1, versículo 1, de que a Terra está suspensa no espaço vazio, em um tempo que se acreditava que a Terra estava situada em cima de um grande animal ou gigante, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. A Bíblia falou da posição da Terra no espaço. O norte estende sobre o vazio e suspende a Terra sobre o nada. Jó 26, versículo 7. A ciência não descobriu que a Terra não era sustentada por nada até o ano de 1650. A Bíblia também disse que há fogo no interior da Terra. O desenho dos livros didáticos que apresentam o núcleo incandescente da Terra, formado por magma, é bem conhecido, não é verdade? O que surpreende é o texto de Jó 28, versículo 5, que faz referência ao interior do nosso planeta. A Bíblia também afirmou que a Terra é esférica, Isaías 40, versículo 22, 700 anos antes de Cristo, que já se referia ao nosso planeta como sendo um globo, fato comprovado só em 1522, quando o navegador Fernão de Magalhães foi o primeiro a completar de barco uma volta ao redor da Terra. A Bíblia também afirmou que o ar tem peso, Jó 28, versículo 25, no ano de 1450 a.C., que afirmou isso. Embora a atmosfera seja invisível, ela tem peso e massa. O barômetro, o instrumento usado para medir o peso do ar, pressão atmosférica, só foi inventado por Evangelista Torricelli em 1643.
A Bíblia também afirmou que a água evapora de oceanos ou outras fontes e cai no solo em forma de chuva, neve ou granizo, alimentando os rios e nascentes. Os gregos antigos acreditavam que era a água de oceanos subterrâneos que alimentava os rios. No século XVIII ainda se acreditava nisso. A Bíblia também disse que o homem foi criado e, ao analisarmos o relato da criação, vemos que não se trata de pura alegoria, mas de uma descrição perfeita da criação de Deus. A Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. A palavra pó em hebraico, traduzida na Septuaginta, que é em grego, significa a menor partícula possível. Os elementos químicos que temos hoje, ou seja, os átomos. No pó do planeta Terra, nós temos os 60 elementos químicos que são encontrados no nosso corpo. Segundo a ciência, a Terra é o único planeta do Sistema Solar que possui os elementos químicos para fazer o ser humano. Quando a Bíblia fala de plantas que foram criadas no terceiro dia e que Deus manda as águas se ajuntarem num só lugar e aparecer a porção seca, ela está falando daquilo que a ciência veio a chamar milênios depois de Pangeia. A Bíblia é o único livro que diz que no início o planeta Terra tinha apenas um único continente. Na criação da mulher, Deus faz cair pesado sono sobre o homem. Isso é anestesia geral. Deus retira uma costela, local onde encontramos na medula óssea vermelha as células tronco. E se você vai clonar alguém, esse é o lugar. Deus fechou o lugar com carne. Fez uma cirurgia plástica de restauração, para não ficar nada defeituoso. O texto nos diz que Deus transforma a costela numa mulher, ou seja, ali existe material genético para você fazer a clonagem e engenharia genética, algo que a ciência já comprovou. E perceba o quão fascinantes são os detalhes. O homem possui os cromossomos X e Y, e para transformar esse material genético numa mulher, ele só precisa multiplicar o X. Como a mulher possui um par de cromossomos X, é impossível fazer um homem de uma mulher. Mas dá para fazer uma mulher do homem. Não é impressionante? Você já ouviu falar do DNA mitocondrial? Ele faz parte de um material genético que todos nós temos. Gente, eu já falei sobre tudo isso na série Gênesis. Se você ainda não conhece a série Gênesis aqui do canal, você precisa conhecer. Esse DNA mitocondrial faz parte de um material genético que todos nós temos. A informação curiosa sobre ele é a de uma informação genética que é passada de uma geração para outra apenas pelo lado feminino. Na década de 80, uma pesquisadora, doutora Rebecca Camm, fez um trabalho espetacular, pegando aproximadamente 150 amostras de DNA mitocondrial de pessoas do mundo todo. Aborígenes da Austrália, pigmeus na África, esquimóis, índios da América do Sul e muitas outras raças, e ela começou a comparar o DNA mitocondrial destas amostras, e a conclusão a que ela chegou foi totalmente inesperada. Todas essas pessoas teriam vindo de uma única e mesma mulher. Esse estudo é conhecido como Eva mitocondrial. Você pode buscar artigos científicos na internet que você vai achar. Ou seja, a ciência chegou à conclusão de que todos os seres humanos vieram de uma mesma mulher. E isso é o que a Bíblia sempre afirmou. Isso é o que a ciência afirmou e o que o Espiritismo negou, pois afirma que Adão e Eva não foram o primeiro casal a habitar neste planeta e que muitos povos foram criados de uma forma bem diferente da apresentada pelas Sagradas Escrituras em diversas partes do globo. Assim como grande parte dos cientistas acreditam que o universo tem 13,8 bilhões de anos, os espíritas também acreditam. No entanto, muitos cientistas não enxergam desta forma. Até porque há vários artigos científicos que comprovam que havia galáxias maduras no início do universo. E um artigo científico de 1994 comprovou que as galáxias distantes são surpreendentemente iguais às galáxias mais próximas. Em setembro de 2015, mais de 570 galáxias com as mesmas características foram descobertas, comprovando que o universo nunca foi bebê. Ele foi trazido à existência totalmente pronto, com a luz chegando em todas as direções. Isso é evidência. Ou seja, segundo a própria ciência, o universo é jovem.
Eu sei que há diferentes visões acerca disso, mas essa é uma visão altamente científica. Porque se o universo fosse realmente velho, com 13,8 bilhões de anos, hoje as galáxias já teriam morrido, pois segundo a primeira e a segunda lei da termodinâmica, todo sistema deixado por conta própria naturalmente irá do organizado para o desorganizado e não do desorganizado para o organizado. E se somos testemunhas de toda a organização que existe na criação, temos que admitir que não houve tempo suficiente para que todo o sistema se desorganizasse. E volto a repetir, estamos falando de lei. Os cientistas também descobriram que logo no comecinho do universo havia água. O artigo diz o seguinte: é mais uma demonstração de que a água encontra-se espalhada no universo mesmo nas eras primordiais. O que diz a Bíblia em Gênesis 1, versículos de 1 a 2? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A Bíblia afirma que havia água no início do universo, e isso foi comprovado. E para você ter ideia de como a ciência se contradiz, e de que não devemos nos deixar guiar pela ciência, pois a verdade será a verdade sempre, a lei da termodinâmica, que diz que todos os sistemas vão do organizado para o desorganizado, desmente a teoria do Big Bang. O que a teoria do Big Bang nos afirma é exatamente o contrário, que espontaneamente o universo foi do desorganizado para o organizado. A maioria dos cientistas defende a teoria do Big Bang em todos os seus pilares e argumentos, a despeito de ser apenas uma teoria e de bater de frente com um fato comprovado e irrefutável, que é a lei da termodinâmica. O que normalmente acontece é o surgimento de novas descobertas que acabam desconstruindo teorias anteriores, mas nesse caso vemos a defesa de uma teoria que se contrapõe a uma lei. Mas não é de se estranhar, não para os cristãos, pois o que é ensinado na maioria das escolas é que a teoria da evolução é verdadeira, quando de fato ela não é uma teoria, pois para ser teoria deveria ser testada e isso não era possível, nunca foi possível. Então o que acontece? Ela nunca foi comprovada. Ela não passa de uma hipótese e nada mais. A quarta diferença entre o espiritismo e o cristianismo é o conceito de Deus. E é importante perceber, antes de mais nada, que para o espiritismo kardecista, Jesus é um médium reformador que apareceu na Judéia, é um espírito avançado da sétima e última esfera chamada de diretrizes do planeta. Ele foi o ser mais evoluído e aperfeiçoado dos espíritos que foram criados, sendo o que mais evoluiu e chegou perto daquilo que nós podemos chegar. Tanto é que aqueles que evoluem e chegam perto da situação de Cristo são Cristos também. Cristo é todo aquele que chega à posição em que Jesus chegou lá na Judéia. Desta forma, podemos dizer que há uma grande diferença no conceito de Deus entre espíritas e cristãos. O Deus do espiritismo não é o mesmo Deus dos evangélicos que creem na Bíblia. O Deus que nós professamos é eterno, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente. Até aqui, os espíritas kardecistas iriam conosco, tá? Mas a Bíblia também diz que esse Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui já começa a diferença com o kardecismo, porque para eles, Jesus Cristo não é Deus. Para nós, ele é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Mas para o kardecismo, as referências que a Bíblia faz sobre o Espírito Santo é sobre os espíritos desencarnados, os espíritos de pessoas mortas. Então o Deus do espiritismo não é o Deus do cristianismo evangélico histórico, que toma a Bíblia como sendo a palavra de Deus, pois na Bíblia Jesus é Deus que se tornou carne e se fez homem como um de nós, mas permanece sendo Deus para todo sempre, sendo 100% Deus e 100% homem. O que destaca Jesus das demais pessoas da humanidade não é que ele é uma pessoa que se aperfeiçoou através de reencarnações, mas que ele era e é Deus e estava entre nós. Isso explica os seus poderes, a sua santidade,
a sabedoria de suas palavras, o fato dele nunca ter cometido nenhuma coisa errada, seja por atos ou pensamentos, o fato de ter nascido de uma virgem, o fato de ter ressuscitado. Veja o que diz a Bíblia. Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, tudo foi criado por Jesus, por causa de Jesus e para Jesus. Desta forma, é muito grande a diferença conceitual acerca de Deus entre o cristianismo e o espiritismo. A quinta diferença é que os espíritas não acreditam em demônios e na existência de Satanás. Portanto, os espíritos causadores de todos os fenômenos analisados são, na verdade, as almas desencarnadas dos homens. Eles dizem que após a morte, o espírito fica vagando perto dos seus parentes, com consciência plena de quem ele era. Ele vê os seus parentes e lembra da sua história, pois tem memória. E existem os espíritos bons e os espíritos maus, dependendo de como eles foram na Terra. Se foi uma pessoa boa, por ter praticado a caridade, quando ele morre, o seu espírito também é considerado um espírito bom e passa a viver num estado de felicidade e de alegria. No entanto, se foi uma pessoa perversa e cruel, depois da morte, o espírito dessa pessoa continua nesse estado e fica vagando pelas trevas sem destino, sendo atormentado com remorsos pela lembrança da separação de todos os entes queridos e de todos os erros que ele cometeu. Esses espíritos podem se tornar rancorosos e acabar perseguindo aqueles que lhe fizeram mal em busca de vingança e podem oprimir as pessoas, podem subjugá-las e até possuí-las. Os espíritos não conseguem deixar de se relacionar com o local em que viveram, explicando o fenômeno da casa mal assombrada. Outros espíritos, por sua vez, conseguem transcender, escapar dos locais em que eles viveram e passam a vagar pelo universo e entre os outros mundos que existem. Sim, para os espíritas existe a multiplicidade de mundos. Eu vou falar deles daqui a pouco. A explicação cristã, segundo eles, é supersticiosa e a deles é científica. E notem que Jesus Cristo, a quem eles consideram como o ser mais evoluído e aperfeiçoado dos espíritos que foram criados, foi quem mais ensinou acerca dos demônios e Satanás. A sexta diferença é que os espíritas acreditam na possibilidade de comunicação com os espíritos que são agentes de Deus e trazem novas revelações para a humanidade. E como tal, eles informariam a verdade sobre certos assuntos. Só para dar um exemplo, há um mistério da Bíblia sobre o local onde Jesus esteve entre os 12 e os 30 anos de sua existência terrena. Nós não sabemos que local foi esse, pois a Bíblia conta a história de Jesus até os 12 anos e, de repente, há um intervalo e Jesus aparece com 30 anos para ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? A Bíblia não diz, mas os espíritos são capazes de dizer, e eles dizem que Jesus foi para a Índia e lá ele estudou com os sábios hindus, com os gurus, e foi lá que ele aprendeu a usar os seus poderes através das artes mágicas, levitação e muitas outras habilidades desenvolvidas antes de começar o seu ministério aos 30 anos. Estas informações foram registradas num livro de um espírita chamado Werneck. O título do livro é A Vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. As informações sobre certos assuntos também dizem respeito ao futuro, não apenas as revelações de coisas ocultas ocorridas no passado. Porém, a Escritura condena novas revelações. O apóstolo Paulo ficaria muito surpreso em ouvir que quase 2000 anos depois, um novo evangelho surgiria para completar aquele antigo. Olha o que o apóstolo Paulo disse
escrevendo aos Gálatas: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, condenado, repreendido, expulso da igreja. Paulo disse claramente: olha, eu já preguei, o evangelho é esse aqui. Se aparecer um anjo do céu dizendo: eu trago uma nova revelação para vocês, uma adição, um complemento a este daqui, Paulo disse: pode amaldiçoar, pois não é de Deus. Portanto, nós temos muitas dificuldades com aquele movimento que aparece dizendo que tem uma nova revelação que Deus guardou para os fins dos tempos e que nunca foi dada antes. Temos dificuldade com qualquer movimento que afirme coisas parecidas com isso. Nesse caso, Paulo estaria errado, óbvio. A sétima diferença é que o Espiritismo afirma que os mortos se comunicam com os vivos através dos médiuns. Eles consideram a mediunidade um dom de Deus, pois ela é a capacidade que Deus dá a algumas pessoas de se comunicarem com os espíritos. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, página 257, faz a seguinte afirmação: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem a serem dotados de faculdades para esse efeito. Eles dizem que os apóstolos eram médiuns, pois receberam esse dom de Deus, assim como Jesus Cristo. E acrescentam ainda, na página 335, os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os espíritos para se tornarem compreensíveis aos homens. A sua missão é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir os homens sobre a sua destinação futura, a fim de orientá-los no caminho do bem. Agora, cuidado, pois existem os espíritos maus, que se disfarçam de espíritos bons e enganam as pessoas através dos médiuns. Estes são os falsos profetas. Então, na verdade, você nunca vai ter certeza, numa sessão espírita, de que o espírito que está falando ali é um espírito bom ou um espírito mau, porque ele sempre vai se apresentar como um espírito bom. Porque se é bom, ele vai ser bom. E se é mau, ele vai se disfarçar de bom. Sempre vai ser uma comunicação aparentemente boa. Daí eles terem uma série de critérios que são colocados como reconhecimento de um verdadeiro médium. Tem um capítulo sobre isso nesse livro, explicando a verdadeira mediunidade. A Bíblia condena a comunicação com os mortos. Veja o que diz Deuteronômio 18, versículos de 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deus proíbe a tentativa de comunicação com os mortos. Deus proíbe a necromancia, suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Por que é proibido? Não é porque é possível. A razão é que ao fazer isso, você abre a porta do seu coração e da sua mente para a entrada de demônios, que são espíritos malignos, cujo desejo é iludir e enganar você. De acordo com a Bíblia, Satanás é o pai da mentira. Ele é representado como o leão que ruge e procura nos devorar. E sendo assim, precisamos ficar atentos para não sermos enganados por ele. Veja o que o profeta Isaías disse contra a nação de Israel, pois ela havia desobedecido a Deus. Deus havia dito que eles não deveriam praticar as abominações que os povos praticavam. Mas após entrarem na terra prometida e expulsarem os povos que praticavam necromancia, que eram agoureiros, adivinhadores, que praticavam astrologia e invocavam os mortos, o povo de Israel, séculos depois, na época do profeta Isaías,
voltou a desobedecer a Deus e começou a fazer a mesma coisa. Necromancia, consultas a adivinhos, astrologia, búzios, horóscopo, tarô e tudo mais que Deus havia proibido. Veja o que o profeta Isaías disse no versículo 19 do capítulo 8. Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A resposta óbvia é não. Se eu posso consultar a Deus, que é o Criador de todas as coisas e que conhece todas as coisas, Deus é onisciente, eu não devo consultar médium algum para, segundo a Bíblia, ser enganado pelos espíritos malignos, cujo líder é Satanás, o pai da mentira, e que certamente tem o poder de enganar o mais inteligente dos homens, pois Satanás estudou no maior curso de teologia do universo. Não se enganem. A Bíblia é clara ao afirmar diversas vezes este assunto, tanto no Velho como no Novo Testamento. Assistam aos vídeos nessa série mesmo que eu fiz sobre esse assunto, tá bom? Jesus nunca invocou o espírito de ninguém. Os apóstolos nunca falaram nada a respeito da mediunidade ou recomendaram a procura dos mortos, e não há nenhum ensinamento implícito ou explícito ou por dedução em todas as escrituras sagradas de que o cristão deva consultar os mortos para compreender as coisas ou o futuro. Deus é um Deus pessoal. Ele fala comigo através da sua palavra. Ele já me deu a sua revelação. Moisés e os profetas, Jesus Cristo e os apóstolos estão todos aqui, e eu que estou vivo não preciso de consultar quem já morreu. Então a Bíblia ensina claramente que os demônios enganam as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando uma pessoa rejeita a verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e ela continua rejeitando a verdade, a uma certa altura, Deus manda a operação do erro para que a pessoa creia na mentira. E essa operação do erro acontece através de sinais, prodígios e poderes. Em outras palavras, Satanás ilude, engana e faz isso com aqueles que rejeitaram a verdade. Não querem o simples Evangelho de Cristo, e daí então aparece uma mentira na qual eles acreditam. E estas mentiras são levadas avante por demônios. Veja o que Paulo disse em 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os demônios ensinam, iludem, se disfarçam. Em 2 Coríntios 11, Paulo nos diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás, portanto, não vai aparecer para as pessoas como ele realmente é, mas ele vai aparecer como um anjo de luz na forma de um ente querido, na forma de uma pessoa querida, em alguém que você confia, em alguma coisa que vai levar você para fora do Evangelho de Cristo Jesus. A oitava diferença é que, como eu já mencionei aqui, os espíritas trazem o conceito de pluralidade de mundos. Esse conceito responderia à pergunta de como os espíritos se multiplicam, já que a humanidade começou com um número reduzido de pessoas, mas hoje existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo. Segundo esse conceito, no princípio, Deus criou os espíritos na quantidade que era para ser. Desses espíritos, apenas uma parte habita na Terra, pois existem outros mundos. A raça humana está contida em parte na Terra, pois ela habita outros mundos pelo universo afora. Eles alegam que Jesus também ensinou isso quando disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Essas muitas moradas seriam os mundos nos quais os espíritos moram. A Terra seria apenas um deles, e nem seria o melhor.
Isso pode ser atestado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles trazem a seguinte classificação dos mundos que existem. Categoria 1, primeiro estão os mundos, esses mundos primitivos, chamados primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana e onde praticamente tudo é material. Aqui nesse mundo primitivo, eles têm aquela visão dualista muito antiga que opõe matéria e espírito. O espírito está oposto à matéria. Quanto mais espiritual, menos material. A categoria 2 é a categoria dos mundos das expiações e das provas, onde o mal predomina e os espíritos sofrem para poderem se aperfeiçoar nesta escalada. A Terra pertence a esta categoria, o mundo das expiações e das provas. São mundos onde domina o mal, destinados aos espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. A variedade desses mundos é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Aqui nesse planeta, então, no planeta Terra, que é o mundo de categoria 2, esses espíritos vêm e reencarnam e são submetidos à prova, e isso explica a dor, o sofrimento, catástrofe, a história da humanidade sempre marcada pelo sofrimento, angústia, guerra, enfim, todos os males que acometem a humanidade. Isso acontece porque nesse planeta os espíritos vêm para pagar pelos seus pecados, para poderem passar para um outro mundo no universo onde o bem impera. A categoria 3, então, são os mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar os seus pecados buscam novas forças repousando das fadigas da luta. É uma espécie de parada para descansar da jornada. A categoria 4 seriam os mundos felizes, onde o bem já supera o mal. Na categoria 5, os mundos celestes ou divinos, onde moram os espíritos puros que não têm mais corpos. Os corpos já ficaram para trás porque eles representam quase que um empecilho. No entanto, quando Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, ele estava simplesmente dizendo que tem muito lugar na casa do Pai. Ele não estava se referindo a mundos ou planetas povoados pelo universo afora. Esse conceito não foi dado pela Bíblia nem pela ciência, mas pelos espíritos que disseram isso a Allan Kardec. A nona diferença é a doutrina da reencarnação, o que é, na verdade, o ciclo da vida, até que o espírito alcance um nível superior celeste ou divino. A definição que eles apresentam é que a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em um outro corpo formado novamente para ele e que não tem nada em comum com aquele que se desintegrou. O espírito não morre, mas é passível de alteração e evolução. E esse processo de salvação, que é o progresso da alma, inclui muitas reencarnações. E o espírito pode reencarnar na Terra ou em um dos muitos planetas, mundos espalhados no universo. E ele vai evoluindo, como as etapas vencidas num jogo de videogame, em que você vai vencendo as etapas e vai se aproximando do final até ganhar. Estas etapas são os mundos diferentes e dependendo da forma como você se comportou, você pode ir para um mundo mais evoluído ou menos evoluído. Ou você reencarna num corpo numa situação mais feliz, ou num corpo numa situação de sofrimento, e assim por diante. No entanto, não há nada na Bíblia sobre reencarnação dos espíritos dos homens após a morte, e nem deste progresso mediante sucessivas reencarnações. Os dois textos prediletos que eles usam para falar da reencarnação é o texto de Jesus, que diz que é necessário nascer de novo, né? O novo nascimento, na verdade, a que Jesus se refere, é uma experiência espiritual aqui nesse mundo, e não um novo nascimento físico, pois essa experiência de nascer de novo é referida por outros autores bíblicos como sendo justificação, regeneração, passar da morte para a vida
iluminação, adoção, que são nomes diferentes para a mesma espécie de experiência que uma pessoa tem quando se arrepende dos seus pecados e passa a crer em Jesus Cristo. E é operado o milagre da transformação interior do seu coração. A pessoa passa a ser tão diferente depois disso, que é como se ela tivesse nascido de novo. Ela passa a ser uma outra pessoa, uma nova criatura. O apóstolo Paulo se referiu a isso dizendo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A mudança é tão clara e distinta do mundo que é como se a pessoa fosse moldada em outra. Daí Jesus fala de nascer de novo. Então é uma experiência que ocorre aqui e não é voltar ao ventre como o próprio Nicodemos entendeu. Ele pensou que tivesse que voltar ao ventre da mãe. E note que ele não estava pensando em reencarnação, mas numa experiência aqui nesse mundo, nascer de novo da mesma mãe. O próprio Nicodemos não entendeu o conceito de reencarnação, ou o que seria a natureza desse novo nascimento. Mas Jesus disse que era algo que aconteceria no âmbito espiritual. O que é nascido da carne é carne. Portanto, não tem nada a ver com reencarnação. Mas o que é nascido do Espírito é espírito, ou seja, esse novo nascimento é algo espiritual e não voltar à carne. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, ou seja, ele não estava falando de reencarnar. Outra passagem que é usada pelo kardecismo está em Mateus 17, onde Jesus se refere a João Batista dizendo que ele é Elias que haveria de vir. Eu já falei sobre isso também nesta série. Os nossos amigos espíritas vão dizer que João Batista era a reencarnação de Elias. O primeiro problema com esse tipo de interpretação é que Elias não morreu. Elias morreu? Não. Ele foi levado aos céus no redemoinho. Então o argumento já foi quebrado aí, pois para reencarnar ele teria que ter morrido. Segundo, quando Jesus disse que João Batista era Elias, ele estava dizendo que João Batista era um profeta à semelhança do profeta Elias. O profeta Elias foi levantado por Deus para combater o baalismo, o culto a Baal, o politeísmo de sua época, o culto aos falsos deuses. Era o homem que chamava a nação ao arrependimento. João Batista era um homem à semelhança de Elias, pois aparece se vestindo do mesmo jeito que Elias se vestia, com a mesma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E é só isso o que Jesus está dizendo, nada mais do que isso. Daí você pegar essa passagem e construir toda essa doutrina da reencarnação sucessiva e outros mundos e tudo mais, você está arrancando água da pedra, pois não é isso que o texto bíblico está dizendo. A 10ª diferença é que o Espiritismo, desde seu nascimento com Allan Kardec, pretende dar um ar científico às suas crenças, baseando-se principalmente na teoria da evolução de Darwin, que a ciência sabe que não pode ser comprovada, pois não pode ser testada e nunca foi encontrado nenhum registro fóssil que pudesse testificá-la. A noção de evolução, em Darwin simplesmente biológica, passa a ser encarada como uma evolução espiritual continuada. A alegação evolucionista de que os organismos superiores foram formados por seleção natural a partir de mutações dos organismos inferiores tem seu paralelo no progresso espiritual defendido pelo kardecismo. Espíritos superiores obrigatoriamente ocupariam corpos superiores. Mas de onde viria o espírito encarnado num bruto ou selvagem, considerado pelos espíritas na infância espiritual? Esse espírito viria dos animais superiores, como os mamíferos, por exemplo. Os espíritas acreditam que os animais têm alma, uma alma evolutiva, como diz o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Já não dissemos que na natureza tudo se encadeia para a unidade? Nestes seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza
pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação, uma mutação, e se torna espírito. Entra então num período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal. Os espíritas entendem, obviamente, que os animais não têm livre-arbítrio e que não podem ser responsabilizados por seus atos. Isso leva a um impasse. Pois, como poderia haver evolução espiritual para os animais? A doutrina espírita responde: o espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois de sua morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe esta tarefa, os despachantes extracorpóreos, e utilizado quase instantaneamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. No evolucionismo, o acaso faz com que os animais evoluam. No espiritismo, os defuntos despachantes fazem com que as alminhas dos animais evoluam. Quando uma alma animal supostamente evolui para uma alma humana, esta poderia guardar alguma característica do período animal. Durante algumas gerações, pode ele, o espírito humano, conservar alguns vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição, como diria Darwin. Isso então explicaria algumas expressões que usamos como fulano come como um cavalo, ou cicrano é um porco, fulano é um burro, ou outras coisas mais que não é muito bom mencionar aqui. Na Bíblia, a alma e o espírito são sinônimos e apontam para a parte imaterial do ser humano em todos os aspectos. Biblicamente, não temos elementos claros para afirmar que os animais têm alma como nós seres humanos temos. Antes, eles têm o seu instinto, que os capacita a cumprir a missão que Deus deu a cada espécie dentro da natureza e também na interação com o ser humano dentro do período de vida de cada um. A 11ª diferença é que, de acordo com o Espiritismo, os sofrimentos neste mundo são o resultado de erros, pecados e faltas cometidas nas vidas anteriores. Eles dizem que a ciência já provou que o mundo é regido pela lei da causa e efeito. Então tudo o que acontece tem uma causa. Você já nasce nesse mundo com a doença, com a enfermidade física, numa situação de pobreza e sofrimento, e você vai passar a vida toda sofrendo sem você ter feito mal a uma mosca. Isso não seria justo, mas a explicação está no fato de que, embora as pessoas possam não ter feito nada errado nessa vida, certamente elas fizeram nas vidas passadas. O sofrimento das pessoas aqui é para pagar o que fizeram em outra vida. Essa é a lei da causa e efeito. Isso é ciência, pois ninguém pode sofrer sem ter uma causa antes. O que dizer então de Jesus? Segundo os espíritas, Jesus foi o maior exemplo de todos quando os homens não souberam compreender a sua mensagem. Perseguido por causa dela, ele foi levado ao madeiro da cruz. Carregou a sua cruz, não em sacrifício, mas em holocausto de amor, para que nós pudéssemos aprender a carregar as nossas cruzes até o fim, para que nós pudéssemos chegar à nossa plenitude. Isso é pura injustiça se visto simplesmente pela lei de causa e efeito, não é verdade? Pois Jesus nunca cometeu erro algum. Se o objetivo era simplesmente trazer a segunda revelação, qual a razão da sua morte na cruz, a pior e mais humilhante das mortes, né? Pois segundo a própria Bíblia, em Gálatas 3, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Segundo a doutrina do Espiritismo, Jesus deveria ter feito algo em sua vida pregressa. E se não for assim, no caso específico de Jesus, como explicar as injustiças sofridas pelos apóstolos que foram martirizados injustamente? E aqui podemos dizer que Allan Kardec desprezou completamente o ensino bíblico do pecado, partindo do princípio de que o ser humano é inocente e, portanto, também desprezando o conceito de juízo final, em que Deus vai fazer o ajuste de contas. O conceito bíblico do pecado original
que é a explicação do sofrimento humano, é inexistente. Eles dizem que o conceito é justo, pois embora muitos não paguem nesta vida o mal que fizeram, elas pagarão na próxima vida, na próxima reencarnação. Um ponto interessante que precisamos notar é que, embora Kardec tenha usado os evangelhos, que significam boas novas, né, o evangelho segundo o Espiritismo não tem boas novas para anunciar. E como teria se não dá uma saída para o pecado? Ah, você é pecador, então você precisa reencarnar trocentas vezes sem jamais ter certeza de que está na primeira ou na última fase do jogo. Em contrapartida, nós cristãos acreditamos que os evangelhos anunciam que Deus enviou um Salvador que morreu por nós e que somos salvos se crermos nele. A 12ª diferença é que, de acordo com o Espiritismo, os erros são pagos através do sofrimento. Se você pecou, você pagará a sua culpa sofrendo nessa vida ou na próxima. Veja o que diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, expiação e pagamento, elas apagam as faltas e purificam. O sofrimento é o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia de sua próxima cura. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que a cruz de Cristo e o sangue de Cristo foi derramado pelos nossos pecados. Cristo na cruz morreu por nós, sua morte substituiu a nossa morte, pagando através de seu sofrimento a dívida que tínhamos com Deus Pai. O nosso pecado causou a nossa morte, mas a obediência de Cristo trouxe a vida eterna para todos os que nele creem. Como 1 João 1 nos afirma, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A 13ª diferença é que, segundo os espíritas, os espíritos desencarnados têm a chance de arrependerem-se de seus pecados após a morte. Quando o espírito mau se arrepende, Deus lhe traz esperança e aí ele pode retornar para a terra para se aperfeiçoar. Ou seja, parece que o privilégio da reencarnação é dado somente ao espírito que se arrepende. Esse espírito mau, que durante a encarnação fez muita coisa errada, depois da morte física, ele fica vagando em trevas, mas se ele se arrepender do mal que ele fez, Deus dá mais uma chance depois da morte, e aí ele volta à terra para reencarnar e pagar por esses pecados, e quando morrer novamente, ele poderá ir para um mundo mais evoluído. Tá? E por isso, é bom que nós oremos pelos espíritos, eles dizem. Tá? Muito importante isso. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é dito o seguinte: os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Ou seja, você pode orar por aquele amigo ou pessoa que fez muito mal nessa terra, para que o espírito possa se arrepender e então receba da parte de Deus o privilégio de reencarnar novamente e ter a oportunidade de pagar pelos pecados cometidos, para que então possa evoluir. A Bíblia, no entanto, nos afirma que não há segunda chance após a morte. Em Hebreus 9, versículo 27 está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Em Lucas 16, versículo 19 ao 31, Jesus cita a seguinte história ou parábola: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham-lhe lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Refere-se a Deus. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Até aqui, caso essa história fosse uma linguagem figurada, os cristãos e os espíritas estariam concordando, pois os dois morreram, um foi para um estado de felicidade e outro para um estado de sofrimento, de remorso, e ambos se lembravam do que haviam ocorrido enquanto estavam encarnados. E esse pensamento difere totalmente dos materialistas que dizem que após a morte não há mais nada. Porém, o texto continua dizendo que o rico, que estava em estado de sofrimento, exclamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, não há como mudar de um estado de existência para outro. Quem está afirmando isso é Jesus, e ele certamente conhecia a doutrina. O texto continua dizendo que o rico, em sofrimento, afirmou: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O que o rico pediu a Deus foi que ele fizesse reencarnar Lázaro, para que esse pudesse falar com os seus irmãos, para que eles mudassem a maneira de agir e não fossem enviados ao lugar de tormento em que ele se encontrava. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que era uma das formas de se referir a todo o conjunto das escrituras do Antigo Testamento, que foram produzidas por revelação e inspiração de Deus. Ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Portanto, note que é muito difícil para quem acredita na Bíblia compactuar com a doutrina da reencarnação. Jesus ensinou isso com muita clareza, que depois da morte vem o juízo. Você tem que decidir o estado eterno enquanto você está vivo. Você só terá uma nova oportunidade após a morte se Jesus estiver errado e os espíritos que revelaram a doutrina espírita a Kardec estiverem certos. A 14ª diferença é que fora da caridade não há salvação. Esse é um slogan do espiritismo kardecista, que agora já podemos compreender o seu real significado. A salvação é desenvolvida pelo aperfeiçoamento do espírito através de sucessivas reencarnações, onde essas imperfeições são purgadas pelos sofrimentos que você vai passar em cada uma delas, e se você, arrependido, praticar o bem através das boas obras, fazendo caridade, ajudando os pobres, isso vai ajudar você. De forma que quando você morrer, você possa ir para outro mundo ou reencarnar numa forma mais feliz. Fica mais claro agora entender o porquê da doutrina espírita dar tanta ênfase na questão da caridade, da ajuda aos necessitados e aos pobres, que é uma coisa boa. Mas a motivação é o processo evolutivo de redenção da sua própria alma. Aqui o Espiritismo bateria de frente com o apóstolo Paulo, pois ele disse que somos salvos pela graça, por meio da fé, e não por obras ou por qualquer outra coisa que façamos. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus que nos é dado por pura graça, sem que mereçamos, através da fé em Jesus Cristo. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso significa um estado imutável. Aquele que crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna no mesmo instante. E isso não é algo que vai depender de uma volta a este mundo, onde ele vai reencarnando, até se aperfeiçoar através do sofrimento, para que possa alcançar um estado de felicidade plena. A Bíblia nos ensina que o pecador arrependido, que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe, no mesmo instante, o perdão de seus pecados. A salvação é dada pelo sacrifício vicário de Cristo e não através da caridade. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa questão da salvação através das obras é bem antiga. Veja só o texto de Gálatas, onde o apóstolo Paulo contesta com os judaizantes que diziam que a salvação era pela caridade e por obras. Sabendo que o homem não é justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que a Bíblia está dizendo é que ninguém consegue fazer isso plenamente, a ponto de satisfazer ao Deus Santíssimo. Se fôssemos depender disso, ninguém seria salvo. Se dependesse do nosso merecimento, estaríamos todos no inferno, pois a salvação é dom de Deus. Portanto, mesmo o homem ou a mulher mais dedicados à prática da caridade ou de um caráter ilibado e exemplar, jamais poderiam chegar em um nível em que sejam capazes de satisfazer o padrão de um Deus santo e perfeito. A 15ª diferença é que não há céu nem inferno como situações fixas, eternas ou literais de acordo com o Espiritismo, pois céu e inferno é o que a alma sente após a morte, e no caso do céu é evoluir para ficar mais céu ainda, ou no caso do inferno, caso haja arrependimento, o espírito volta e tem uma segunda chance. A Bíblia, por sua vez, afirma que o céu e o inferno existem e são eternos. Mateus 25:46 nos afirma que os justos irão para a vida eterna, ao passo que os ímpios para o castigo eterno. O número de passagens bíblicas que tratam sobre o céu e o inferno é enorme. Jesus foi quem mais ensinou sobre a realidade do inferno. 13% dos seus ensinamentos foi sobre o inferno, e esse tema aparece em mais da metade das suas parábolas e é mencionado 38 vezes nos evangelhos. A 16ª diferença é que a religião espírita não traz profecias. Até porque profecias não cumpridas ou negadas por fatos que a descontroem acabam por abalar as estruturas de qualquer religião ou seita. Ao analisar os ensinamentos de Buda, de Confúcio e de outras doutrinas, nós percebemos rapidamente que eles também não trazem profecias. O Alcorão é possivelmente o único a trazer uma profecia afirmando que Maomé retornará a Meca. No entanto, quando comparada com a de Jesus, que afirmou que ressuscitaria dentre os mortos, afirmou a destruição de Jerusalém, em detalhes, esta profecia não tem o menor peso. E quando analisamos as mais de 2.000 profecias bíblicas que já se cumpriram fielmente, ficamos maravilhados. Mais de 100 profecias acerca da Babilônia já se cumpriram e foram relatadas pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Abacuque. Também temos muitas profecias cumpridas sobre a cidade de Tiro, feitas por Ezequiel. São tantas as profecias que eu aconselho a todos a se aprofundarem sobre esse assunto. Isso comprova o que o texto de Hebreus 1, versículos de 1 e 2 afirma. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Se foi Deus quem falou, a informação é verdadeira e vai se cumprir. A 17ª e última diferença entre o Espiritismo e o Cristianismo, para terminar esse vídeo, é que é imprescindível dizer que as grandes doutrinas bíblicas foram completamente ignoradas pelo Espiritismo kardecista. E não há nenhuma injustiça nesta afirmação, pois não há nada nos livros que fale sobre os milagres de Jesus, o fato de que ele nasceu de uma virgem, a sua morte na cruz pelos pecados da humanidade,
a sua ressurreição dos mortos, a intercessão pelos seus, pois ele está agora à direita do Pai, intercedendo por aqueles que o Pai lhe deu, a sua segunda vinda física a esse mundo, e um mundo vindouro, onde habitará a justiça. As grandes doutrinas da Bíblia são deixadas totalmente de lado. Não tem a menor menção nesses livros, pois, como eu já disse, a fonte de autoridade são os Espíritos e não a Bíblia. Um ponto muito importante que eu gostaria de destacar é o fato da doutrina espírita se dizer cristã sem que se baseie nos ensinos de Jesus. Isso é uma contradição absoluta. Muitos problemas são trazidos pela doutrina espírita e eu gostaria de destacar um deles. Na doutrina de pluralidade de mundos, a Terra faz parte da categoria 2, dos mundos das expiações e das provas, onde o mal predomina e os espíritos necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. Podemos concluir que esses espíritos estão muito longe do grau de perfeição que um dia chegarão. Portanto, a questão óbvia é a seguinte: quais os tipos de espíritos trouxeram a doutrina espírita a Allan Kardec? Pense aí. A resposta é simples e óbvia. Os espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores, ou seja, os espíritos que precisam se aperfeiçoar muito para chegarem à categoria 5, onde moram apenas os espíritos puros. Portanto, Allan Kardec recebeu a sua doutrina de espíritos impuros, assim como todos os chamados médiuns que habitaram e habitam neste planeta. Todos os grandes homens e mulheres, santos e santas, os maiores exemplos de humanidade que passaram por esse planeta, com exceção de Jesus Cristo, reencarnaram para pagarem pelo mal que fizeram em suas vidas pregressas e estão muito longe de alcançarem a perfeição. Põe longe nisso. Portanto, segundo a própria doutrina espírita, se esse mundo é destinado aos espíritos rebeldes à lei de Deus, foram estes espíritos que trouxeram a chamada terceira revelação a Allan Kardec. Apenas esse ponto, sem mencionar os outros, já seria suficiente para desconstruir toda a verdadeira revelação que a doutrina espírita alega trazer, e que é baseada nas palavras de espíritos rebeldes à lei de Deus, que se encontram num grau de perfeição muito inferior ao de Jesus. E a pergunta que fica é a seguinte: por que não confiar inteiramente nas palavras daquele que foi o ser mais evoluído e aperfeiçoado dos espíritos que foram criados, Jesus Cristo? Todas as palavras de Jesus e todo o seu ensinamento estão registrados na Bíblia Sagrada, mas o Espiritismo não está interessado nos ensinos de Jesus Cristo, e sim nos ensinos dos espíritos. Não há como escapar destas alegações. Só não vê isso quem não quer. Muitas outras coisas poderiam ser ditas em relação às diferenças entre essas duas religiões, o espiritismo kardecista e o cristianismo histórico ou reformado. E diante de tudo que foi dito, chegamos à conclusão de que elas são religiões completamente diferentes. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que fazemos. Que possamos fazer as nossas escolhas de maneira sábia e movidos pelo Espírito de Deus. Eu termino esse vídeo fazendo uma citação onde o próprio Allan Kardec ensina a maneira como uma nova religião deve ser fundada. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é que lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse é o melhor meio de não se ser ouvido. Nesse método também não há nada de novo. Ele já foi utilizado muitas vezes ao longo da história. Mas Allan Kardec influenciou muitas pessoas utilizando-se deste argumento. Parece até o método usado pelo lobo mau para enganar a Chapeuzinho Vermelho. Não é verdade? Em contrapartida, o apóstolo Paulo nos ensina a agir de forma diferente. Quando foi anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ele disse o seguinte:
E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que Deus abençoe você que está vendo esse vídeo e que a sua mente seja iluminada por aquele que, falando de si mesmo, disse ser o caminho, a verdade e a vida, e que no Evangelho de João nos disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Se você deseja se comprometer realmente com a doutrina verdadeira, entregue o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Confie nele e o mais ele fará. Ore agora comigo, repetindo cada uma de minhas palavras, e eu asseguro a você que a sua vida jamais será a mesma. O Senhor perdoará todos os seus pecados. Todos. E ele te dará uma nova vida, cheia da presença do Espírito Santo, e te conduzirá pela mão a uma vida cheia de bons frutos, movido pela verdadeira caridade que só pode ser encontrada em Jesus Cristo, o amor encarnado que morreu em nosso lugar. Ore comigo. Senhor Deus, Senhor que se revelou a nós através de toda a criação, através dos teus profetas e daquele que é a imagem exata do teu ser, o teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, que nos formou de uma maneira maravilhosa e sobre nós soprou o teu Espírito, a tua vida. Deus nos ensina a confiar em Jesus. Ele nos revelou toda a verdade. Ele é o único caminho capaz de nos conduzir a Ti. Abre os nossos olhos para enxergarmos a Tua maravilhosa revelação. Nós nos arrependemos dos tempos de rebeldia, de quando seguimos caminhos enganosos por achar que eles eram os Teus caminhos. Perdoe-nos por termos colocado a nossa confiança em doutrinas que desprezavam o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. E é nesta vida que queremos viver. Enche o nosso coração de fé, de esperança e do verdadeiro amor que não busca os seus próprios interesses. Que o Teu Espírito Consolador venha habitar dentro de nós e nos conduza em todos os Teus caminhos. Que a nossa alma possa ansiar pelo dia em que estaremos face a face contigo, onde toda dor e sofrimento cessarão, onde as nossas lágrimas serão enxugadas por Ti e onde a Tua presença será a fonte de toda a nossa alegria para sempre. Amém. Se você gostou do vídeo e deseja aprender a Bíblia e a história do cristianismo com profundidade, essa é a sua oportunidade. Através de nossos cursos, você vai caminhar pelas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política, tendo acesso a tudo o que você precisa para desenvolver uma vida intelectual sólida, pagando muito pouco por isso. Não perca essa oportunidade de adquirir os nossos cursos com 70% de desconto. São 7 cursos com quase 500 aulas e com 16 e-books interativos já disponíveis. Ao adquirir qualquer um de nossos cursos, você garante acesso vitalício, podendo estudar no seu ritmo e revisitar o conteúdo sempre que precisar. Mais do que um investimento pessoal, esse conhecimento abençoará toda a sua casa, trazendo clareza, edificação e crescimento espiritual para você e sua família. Aprofunde-se na palavra, prepare-se para ensinar, fortaleça a sua fé. Garanta agora mesmo seu acesso exclusivo, tá bom? Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.